sejam muito bem-vindos a mais um episódio do BR Talks. Eu sou a Natália Toledo. Oi, gente, e eu sou o Rafael Lopes e juntos temos a missão de entrevistar alguns dos líderes mais inspiradores do nosso país. É isso, somos os braços brasileiros da Win World e por isso queremos mostrar ao mundo o que a liderança do nosso país tem de referencial em diversas áreas. Isso mesmo, Nath. E no episódio de hoje, um bate-papo sobre a liderança do futuro. Ou seria a liderança do presente? A pandemia veio e provocou inúmeras transformações e o líder que não entendeu vai ficar para trás. Pois é, ele escreve muito bem sobre esse e outros assuntos, é uma mente ativa e atuante nas redes e nas mídias de uma forma geral. Rodrigo Rocha, Chief Growth Officer da United Health. Seja muito bem-vindo, obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado, Natália. Obrigado, Rafael. É um prazer enorme estar aqui com vocês e poder aprender um pouco com vocês, que na verdade isso aqui é uma troca, né? Não é um monólogo, realmente é uma troca e isso me encanta. Amo aprender, amo trocar experiências, isso que me faz viver aqui. Boa, nós também. E, Rodrigo, vamos começar o nosso bate-papo com você contando um pouquinho da sua trajetória dentro da United Health e da Amil, né? Você é um comunicador, nato e por formação, né? Isso, perfeito. É bacana ver a história. É uma coisa que até eu não gosto de falar muito, mas eu vou abrir meu coração aqui e falar um pouco, né? Minha família, na verdade, ela foi a fundadora da Amil, né? Mas meu pai era sócio do Edson, e o Edson é como se fosse um tio. E eles sempre me bateram muito forte, eu, meu irmão e todo o resto da família, a trabalhar desde cedo. Então, com 16 anos de idade, eu já estava trabalhando. E já participava de reuniões, a gente patrocinava alguns eventos, trazia gurus de fora, e eu sempre estava lá para escutar, ele me levava para escutar. Então, na verdade, essa questão de saúde da empresa sempre teve no meu DNA. E é engraçado que a primeira área que eu fui trabalhar foi a área de vendas. E por que ele me botou numa área de vendas, né? Porque era realmente para eu aprender. Porque eu considero a área de vendas como se fosse uma escola, porque ali você precisa aprender a se comunicar, você precisa aprender a ouvir, que é uma das coisas fenomenais que hoje em dia um líder precisa ter, né? Muitas vezes a gente fala demais, escuta pouco. E além disso, você escutando, você escuta o mercado, né? Você tira essa questão egocêntrica, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais para frente, das empresas e começa a escutar como que você captura essas informações do mercado, né? Escuta os stakeholders para poder fazer as coisas acontecerem. Então eu comecei na área de vendas muito cedo, aí eu tinha um sonho de estudar fora. E assim que eu acabei faculdade, que eu fazia e trabalhava no mesmo período, eu decidi morar fora e fui fazer meu MBA fora, fui estudar em Nova York. E naquela época, era 2007 mais ou menos, tinha um boom na China, né? Era o boom da China, o boom das startups, o que vai acontecer, o que não vai acontecer. E depois de estudar eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou tirar mais um sabático e vou ver o que está acontecendo na China e também quero fazer um trabalho voluntário. Eu quero morar em Katmandu, no Nepal, né? Escrevi, fiz uma carta para uma família, me aceitou, estava super feliz. Só que o que aconteceu nessa época, a empresa abriu capital. E meu pai nunca me pediu nada, na verdade sempre deram tudo. O maior esforço, eu me lembro muito bem que ele pegou, me ligou e falou assim, olha, você quer fazer trabalho voluntário, você faz aqui no Brasil. O Brasil precisa tanto mais do que Nepal e Katmandu. Agora a gente precisa de você aqui, por favor, volte. E foi uma decisão fantástica, porque, sinceramente, o que eu aprendi na minha volta, em um ano, eu não aprendi todo o tempo que eu passei nos Estados Unidos no meu MBA. Eu fui trabalhar em fusão e aquisição, a gente começou a adquirir, né, com capital muitas outras empresas, e com isso realmente eu comecei a aprender um pouco mais do business, né, de como funciona uma empresa como um todo, desde uma forma de operação, de marketing, de comunicação, de vendas, que era o meu expertise antigo. Depois disso, a nossa empresa sempre tentou, né, também trabalhar e lançar um plano de saúde no segmento premium, mas não estava dando muito certo. Por quê? Porque quase todas as empresas, quando são grandes, todo tipo de inovação, existe os anticorpos para matar a inovação, né? Porque você desafia o status quo.
Sempre. Então, o que que a gente o que que a gente acabou fazendo? Criou um grupo, a gente fez uma startup onde a gente tinha total liberdade de montar e contratar quem a gente quisesse. E a gente montou a One Health, que é o nosso produto premium no mercado, e funcionou muito bem durante todos esse tempo. Por quê? Porque era totalmente afastado, a gente tinha toda a liberdade, o ecossistema como um todo não matava. Depois que a gente fez o ramp up e deu sucesso, aí sim a gente começou a ganhar sinergia em outras áreas, mas no começo a gente precisou sacrificar um pouco essa sinergia. Trabalhei durante muito tempo nisso e aí veio a aquisição da United Health Group, né? Para quem não conhece, a United Health Group é uma das maiores empresas do mundo, né? Com faturamento perto de um markup, aliás, que vale quase 400 bilhões de dólares, presente em mais de 23 países. E eles acabaram comprando a gente, foi uma negociação longa. E durante esse tempo eu fui nomeado para ser o diretor de marketing da organização, marketing e inovação. Por quê? Porque tudo que eu tinha feito de inovação e construído essa marca da One Health, falou, pega aqui o que você fez, vamos fazer agora na Amil. E a primeira coisa que eu fiz, que eu acho que um líder precisa ter, é essa humildade, tá? Sabe? Eu peguei, levantei minha mão e falei assim, os americanos, eu quero aprender com vocês. O que que vocês têm de bom aí? O que que vocês fazem? E eu nunca me esqueço, eu não tinha tanto conhecimento, eles fazem uma coisa que provavelmente vocês, ouvintes, já sabem, careca de saber, que é a questão do Net Promoter Score. Nada mais é você colocar o cliente no centro do negócio. E a partir do cliente no centro do negócio, você focar em qualidade. Eu nunca esqueço uma palavra do CEO que ele falava o seguinte, eu não quero ser a maior, eu quero ser a melhor. E como sendo melhor, você vai ser a maior. E isso ficou na minha cabeça, eu comecei a trazer essa questão mais para a organização, de melhorar a qualidade, melhorar processos, e aí a gente começou a transformar o marketing de simplesmente a Amil, lógico, uma marca que vale bilhões e tudo mais, super conhecida pela construção, mas realmente focar numa coisa de qualidade. Eu não quero simplesmente ir na televisão e enganar as pessoas, eu quero realmente walk the talk, né? Fazer com que as coisas funcionem. E a gente começou a aplicar isso. E aí deu certo até que eu acabei recebendo um convite para ir morar nos Estados Unidos, voltar para os Estados Unidos, morar em Minneapolis, onde é a sede da United Health Group, onde eu assumiria o marketing global da organização. E aí, nos últimos 5 anos, eu trabalhei como head de marketing global da organização, viajava muito, foi um desafio imenso para mim, mas foi muito bom. Pelo seguinte, uma coisa foi ter estudado nos Estados Unidos, outra coisa foi ter trabalhado nos Estados Unidos. É bem diferente. E você aprender com eles, e principalmente numa empresa de saúde líder mundial, foi fenomenal para mim. Até que realmente, nesses últimos 8 meses, eu recebi uma proposta de voltar ao Brasil e de realmente assumir um cargo aqui na organização, sendo o Chief Growth Officer, de cuidar de toda a parte de crescimento da organização como um todo. E isso me fez pensar muito, será que eu volto? Minha família, principalmente, né? Depois de adaptada há 5 anos nos Estados Unidos, vocês sabem muito bem, morando em Portugal e tudo mais, não é fácil, mas aí eu volto na história, na essência. Tá no meu DNA, sabe? Era como se fosse um chamado, volta para casa, que você tem muito que entregar. E eu acredito muito na questão de propósito de vida, sabe? O propósito de vida e estar alinhado ao propósito de vida. E, sinceramente, eu me identifico muito com essa organização, com o sistema de saúde. Eu falei, não, essa é a minha missão, vamos voltar, vamos realmente fazer com que as coisas funcionem de uma certa forma. E essa é a minha história até agora dentro da organização como um todo. Muito legal, porque não só sua trajetória técnica, profissional, suas skills que você aprendeu, mas lá desde o início, já com a mentalidade de liderança, com essas palavras-chave, né? Humildade, escuta, anotei aqui aprendizado, aprender com outro, e te formou como líder dessa maneira. Estar Acho, ciente do propósito também, que hoje em dia é tão importante, não só para a gente enquanto profissionais, mas para a própria missão da empresa, né? Para a empresa estar com o seu propósito alinhado também. claro. Desculpa, continua. Eu acho que uma coisa linka com a outra, porque não tem como a gente não falar de pandemia, é uma vivência universal, obviamente, e um impacto gigantesco. E tem um dos seus artigos que você faz uma reflexão, né, sobre as transformações que a pandemia provocou
no mundo corporativo, não apenas o fato de o trabalho deixar de ser presencial, estar remoto, vai voltar para o híbrido, enfim, mas nas próprias relações interpessoais dentro das equipes. E aí você propõe uma mudança estrutural, também filosófica, para as lideranças. Queria que você falasse sobre isso, que você chamou de Mindfulness Leader, porque é propósito, é o aqui e agora, né? Qual a importância desse foco? Perfeito, perfeito. Isso virou um mantra para mim, realmente, porque eu acredito muito que o futuro é esse. Não tem como escapar disso. E aí eu quero começar realmente na questão da pandemia. Por quê? A pandemia fez a gente repensar como um todo, mas eu acho que é muito mais profundo do que simplesmente a gente falar de trabalho, o ambiente de trabalho, agora tudo tecnológico, é muito mais profundo. E eu costumo fazer uma historinha que é o seguinte: o ser humano, primeiro, ele foi e explorou os oceanos, né? Saindo de Portugal, foi por isso que a gente foi até descoberta aqui, a grande questão de exploração dos oceanos. Depois disso foi a exploração, o homem chegou à Lua, né? Foi para o espaço. Mas o homem nunca foi para dentro de si, né? E esse momento fez com que realmente o homem fizesse, ou pelo menos algumas pessoas fizessem, uma viagem interna, uma viagem de reflexão. E essa viagem de reflexão muitas vezes é dolorosa, porque ela te tira da zona de conforto. E toda essa questão da pandemia, ela fez realmente para, lógico, tudo o desastre que está acontecendo, mas fez para tremer realmente os sistemas, né? Para ver o que realmente fica e o que não fica. Isso vai desde dos sistemas bancários a tudo. Se você for pensar tudo, realmente a gente está sendo desafiado. Então, se a gente não fizer uma viagem interna e se conhecer, e a mudança parte de cada líder, e aí quando você faz uma analogia de uma empresa, o que é uma empresa? Empresa é um conjunto de pessoas, né? Começando pela sua liderança. E aí você vai se cascateando. Então são pessoas, e essas pessoas que precisam fazer esse movimento, né? Então, partindo nesse sentido, eu comecei a pensar muito. E aí veio uma coisa na minha cabeça que é o seguinte: a gente vive num mundo egocêntrico e a gente precisa, isso vai de empresas egocêntricas também, de partir para um mundo ecocêntrico, né? E o que é o ecossistema? Lógico que tem a questão ecológica, que todo mundo fala, que hoje a gente precisa ser voltado a isso, né? As pessoas estão até falando que para uma empresa ter sucesso, ela precisa ter sucesso com as pessoas, ecologicamente, e a questão de performance. São os três. Então, essa revolução, essa transformação do ego para o eco está acontecendo. E se você for pensar, o sucesso, o mindset que tem que mudar é o seguinte: o sucesso dos outros, e eu vou tentar trazer isso um pouco para o saúde, para tangibilizar, o sucesso dos outros é o meu sucesso. E isso vai acontecer. O sistema de saúde é a mesma coisa. Se eu profissionalizar o corretor, que é onde começa a venda do plano de saúde, ele vai te dar muito mais informação, ele vai te ajudar a navegar num sistema que é tão complexo, né? Então, ajudar a sair desse ego para o eco, começar a pensar de fora para dentro, né? É uma coisa muito, muito importante. E aí a gente fala muito no agora, que você falou, e recentemente eu li uma matéria, eu sou uma pessoa que gosta muito de esportes. E agora a gente está na época aí do Super Bowl, né? E o Tom Brady, para quem não conhece Tom Brady, vai conhecer provavelmente a esposa. Quem não conhece a Gisele, né? É mais fácil de fazer analogia, mas o time do Tom Brady recentemente numa semifinal, ele perdeu o jogo, né? E, então, para quem não conhece, ele tem 44 anos, já ganhou 7 Super Bowls. Um fenômeno no esporte e na questão de biohack, de como cuida da sua vida e tudo mais. É uma pessoa que me inspira muito. E é interessante porque ele perdeu o jogo e o jornalista chegou para ele numa primeira pergunta e fez o seguinte: falou assim, o que você vai fazer da sua carreira agora? Né? Você com 44 anos, já ganhou 7 Super Bowls, o que você vai fazer? E ele falou assim: eu vivo um dia de cada vez. Eu acabei de perder aqui. Eu estou pensando ainda, estou processando, eu não sei. E o que eu fizer vai ser melhor para todos, não vai ser o melhor para mim. Então eu vou pensar. Não satisfeito, o jornalista fez outra pergunta.
E olha que interessante que o jornalista perguntou e o que ele respondeu. Ele perguntou o seguinte: nos momentos finais do jogo, você provavelmente passou na sua cabeça que seria a sua última jogada, né, como profissional, seria a última vez que você estaria no campo. Você pensou sobre isso? Ele falou, não, a única coisa que estava na minha cabeça era vencer, vencer, vencer. Esse era meu presente. Eu estava dando o meu melhor de si, meu melhor para o meu time, meu comprometimento, porque eu tinha certeza que eles estavam dando. Eu estava no presente, eu não estava pensando no futuro. Se você for trazer isso, olha como é forte, inspirador isso. Todos nós passamos por isso, né? Às vezes a gente fica pensando assim, putz, o que vai acontecer amanhã? O que eu vou fazer no final de semana? Não sei o quê. Dá o seu melhor de si, todos os dias. E isso é uma das coisas fundamentais dessa questão do mindfulness, né? do líder. É você estar presente, você dar o seu melhor. Quando você está presente, você já está dando o seu melhor. Né? Quantas vezes a gente não vai para as reuniões e a pessoa está no seu celular, a pessoa está fazendo não sei o que, e ela não está presente, não está ouvindo, né? E essa questão do mindfulness leader, você escutar é muito importante. Você pode ter certeza que a gente ainda vai tocar nesse assunto, a questão do burnout, né? Que todo mundo está falando, principalmente no setor de saúde. Muitas pessoas têm burnout porque elas não são ouvidas, ou porque elas não se comunicam, elas não sentem essa abertura dentro de uma organização para falar. E às vezes, principalmente no mundo agora que a gente está falando de metaversa e tudo mais, que é lindo, eu sou apaixonado por tecnologia e tudo mais, mas a gente tem que ter o high-tech, a gente tem que ter o high-touch. Cada vez mais que a gente subir com a tecnologia, a gente vai ter que subir com a compaixão. E isso para a empresa, isso para a liderança, para tudo. E eu sinto muito isso nas reuniões, né, de Hangout, de Zoom, de Webex, o que for, a tecnologia que você usar. Você precisa estar presente, você precisa estar escutando, porque é isso que faz um grande líder e o ser humano precisa disso, precisa desse carinho num momento tão difícil. E aí, para terminar esse raciocínio do Mindfulness Leader, a gente fala muito da questão de propósito. Essa é a palavra da vez e eu acredito muito no propósito. Quando eu falei do meu propósito, a missão da nossa organização é fazer com que o sistema de saúde funcione melhor para todos. Olha que propósito forte. Por quê? Porque eu sou usuário, todos vocês são usuários. Todos nós, infelizmente, um dia vamos precisar do sistema. E eu espero que o sistema esteja funcionando muito bem. Então é uma dor que a sociedade tem e esse é meu propósito. Melhorar a qualidade de vida das pessoas. Então, tá atrelado ao propósito te deixa muito mais feliz. E você acaba entrando no que muitos estudiosos agora falam de flow, né? A zona, você está na zona, né? Como os surfistas fazem. E estar na zona é isso, é você estar atrelado ao seu propósito. Mas para isso você precisa fazer essa viagem interna. Você precisa ser verdadeiro com você. Eu sei que é difícil e as pessoas estão repensando muito. Não é à toa que a quantidade de demissões que estão acontecendo em empresas por pedirem demissões é muito grande, porque as pessoas estão repensando e realmente falam assim, não é isso que eu quero para minha vida. Eu quero ganhar menos, mas quero estar mais atrelado ao meu propósito. E, sinceramente, como consequência, o ecossistema ganha. Não é o seu egocêntrico, eu quero ter mais dinheiro para comprar a minha XPTO, entendeu? E eu acho que a pandemia ela veio acelerar um processo de transformação na maneira como a gente vê a nossa própria saúde até, né? Eu acho que agora a gente consegue ter essa noção da saúde de uma maneira mais integrada. A gente não vê só a saúde como uma questão física, mas ela passa a ganhar muito destaque também a nossa questão mental, a nossa questão relacional. Seja, a gente fala muito de saúde corporativa, né? Principalmente aqui na WIM, que a gente trabalha com esses temas junto com empresas, mas como a saúde também, mesmo a saúde corporativa, ela deve ser olhada dentro e fora do muro das empresas. Com essa mudança de paradigma, com essa mudança que na abordagem, na maneira que a gente aborda a saúde, como é que você acha que as empresas prestadoras de serviços na área de saúde, na área de healthcare, estão se adaptando e estão conseguindo responder a essa mudança de paradigma? E o que você vê dentro da United e nos serviços de vocês? O que vocês preveem para o futuro da saúde e como é que vai ser a abordagem nos serviços que vocês prestam para a população, seja ela corporativa ou da sociedade em geral? Acho que é uma ótima pergunta, Rafael, pelo seguinte, de novo eu volto um pouco para a pandemia.
e aí é uma reflexão. Qual é o papel da casa hoje? Vocês já pararam para pensar nisso? Que a casa virou um hub, deixou de ser simplesmente o seu... Olha onde nós estamos. Simplesmente deixou de ser, né, um templo, né, que a gente considera templo da sua família e tudo mais. Hoje, pois, na verdade, tudo começa pela sua casa. Tudo, né? E principalmente, vamos estreitar o que eu estou falando tudo, principalmente na saúde. Você come na sua casa. A comida está 100% atrelada à sua saúde. Você trabalha na sua casa, então você se relaciona na sua casa. Você, muitas vezes, treina na sua casa de uma certa forma com gadgets e tudo mais. Então, a saúde, na verdade, ela começa pela sua casa. E aí vem aquela teoria de hoje existem os planos de saúde e os planos de doença, né? Ou, na verdade, só existe um plano de doença, né? Onde as pessoas só usam quando precisam, vão aos hospitais e tudo mais. E aí eu acho que vem muito na questão da reflexão, eu acho, do ser humano, que é o seguinte: a mudança está dentro de cada um aqui. E isso, por isso que eu falo da casa. Então, como é que você consegue mudar a percepção sua, ou a rotina sua, né? Quando você muda uma rotina, você muda todo ao redor, para você ser realmente uma pessoa mais saudável. Existe um ecossistema de well-being, que todo mundo fala, do bem-estar agora. E saúde está ali dentro, né? O plano de saúde está aqui assim, mas existe tudo isso aqui. O que está acontecendo? Empresas de fora estão vindo na direção, não de dentro para fora. Então, se realmente não conectar esse ecossistema e avançar e ver a saúde de uma forma mais ampla, e você construir o ecossistema de saúde, você vai ficar refém realmente nesse modelo que é complicado. É um modelo que vai existir sempre, mas é um modelo complicado que não é sustentável a longo prazo. Então, você precisa realmente conectar isso. E uma das coisas muito bacanas que eu vejo bastante evolução, eu sou filho de médico, convivo na sociedade médica, mas existe uma outra medicina, né? Que é uma medicina mais espiritual, né? Que são outros tipos de coisas que elas estão se juntando. É uma coisa bonita de se ver, você vê no Oriente e o Ocidente, de dentro se juntando, realmente o médico aceitando, olha, medita porque isso é bom para você, vai diminuir o seu estresse. Sabe quando a gente escutar um médico falar para meditar antes? Eu mesmo falo com meu pai, até hoje é difícil ele entender o que é meditação. Ele fala, é pensar? Você fica pensando? Não é pensar, entendeu? Então é um avanço assim de abrir realmente a cabeça das pessoas o que é saúde. E é interessante, porque tudo começa pelo indivíduo, né? Então você precisa ter consciência para poder ajudar o todo, porque senão é muito bonito. Quantas vezes a gente faz promessa, vou para academia, vou emagrecer, XPTO, faz uma semana e pumba, né? Desiste, né? E a gente bota a culpa nos outros, tudo mais, mas na verdade está dentro de você. Então a questão da rotina, você criar rotina e construir esse ecossistema é fundamental. E eu vejo as empresas avançando nisso. Como eu te falei, juntando. A gente, por exemplo, tem startup só de meditação, de aplicativo de meditação que a gente conecta de uma certa forma. Conteúdos de saúde, a questão de alimentação, questão de saúde mental, que a gente criou produtos com suporte para empresas e indivíduos 24 horas, com psicólogos, através de telemedicina e tudo mais. Então, assim, está avançando. É uma coisa que não tem volta. A medicina está mudando, o mundo está mudando e não tem jeito. Eu acho que Desculpa, Nath. Eu acho que a gente está caminhando para esse momento em que obviamente, eu acho que a medicina sempre tentou mais prevenir doença do que tratar a doença, mas eu acho que essa questão da saúde preventiva está ganhando cada vez mais força e consciência, não só dos profissionais de saúde, mas da população em geral e das empresas. Então eu vejo muito esse caminho com tantas startups na área de saúde surgindo que ajudam a você a prevenir, a fomentar um estilo de vida saudável que depois, né, você só... Enfim, previne e diminui suas chances de ficar doente e acabar indo procurar o sistema de saúde por um motivo mais grave. E posso só complementar uma coisa muito bacana que você falou, que é o seguinte, e aí eu faço uma analogia da questão de quando a gente criou o produto premium. Hoje a bola da vez é saúde, né? O que tem de investimento, hoje você falou em abrir empresa de saúde, você capta rapidinho dinheiro.
o que tem de investimento na saúde é uma coisa impressionante, porque realmente é uma das indústrias, junto com educação e tudo mais, que vai avançar muito e tem muita questão de dinheiro envolvido. E o que eu acho, tá? O que essas empresas grandes têm que fazer? Não são elas que vão inventar a roda, porque elas não conseguem. Elas simplesmente têm que ser uma plataforma de plug and play, sabe? Você está pronto, onde você pluga esse aqui e ajuda esse ecossistema a crescer, e esse cara, como consequência, vai te ajudar a controlar os seus pacientes e tudo mais. Então, assim, você com isso, você ajuda o ecossistema como um todo. Então, tem que mudar um pouco também a cabeça das pessoas e falar assim, vou fazer tudo em casa. Daqui que eu faço esse software dentro de casa. Então, gasto, é desperdício. E, infelizmente, o nosso setor de saúde, ele é caro. E ele é caro porque existe um desperdício, existe fraude, existe abuso e é muito difícil de navegar. Então, tudo isso cria uma ineficiência muito grande. E essa ineficiência, quem paga é a gente. Eu me incluo aqui também como usuário. Então, ter essa expansão do ecossistema e aceitar e ter empresas preparadas para plug and play. A Apple faz isso, vamos aprender com a Apple, vamos aprender com a Amazon, vamos aprender com essas Big Fives aí de tecnologia, porque o mundo é esse, entendeu? Você não consegue ser assim. Com certeza. E aí, quando você fala de gasto, de desperdício, já lembrou logo de inclusive um dos seus conceitos, né? Aplicar o minimalismo a isso, e vem a nossa próxima pergunta, que é uma gestão eficiente, seja na área de saúde, seja uma liderança de uma forma geral, ela é uma gestão minimalista? E só para quem não sabe, o Rodrigo se inspirou, né, nas escolas de arte minimalistas para desenvolver conceitos de marketing, e escreveu seu primeiro livro, o 100, né? Sistema de Estratégia Minimalista. Acho que também está tudo conectado, e passo a bola para você, Rodrigo. Não, tá 100% conectado. E é engraçado que esse livro eu escrevi já tem bastante tempo, mas eu vejo agora cada vez mais fazendo sentido. E o que me inspirou nesse livro simplesmente é o fato de a gente ter tudo hoje e não ter nada, né? E quando eu falo que a gente tem tudo, tem nada, porque tem a quantidade de lixo, né? Todo mundo fala em abundância, olha, você tem tudo, não sei o que, o Peter Diamandis aí, que é um cara da Singularity, fala muito disso. Mas eu prefiro qualidade do que quantidade. Eu prefiro talvez pagar um pouquinho mais caro para ter uma coisa melhor do que pagar todo mês eu ter que ficar trocando camiseta ou XPTO, que sai muito mais caro. E baseado nisso, a questão do minimalismo surgiu muito na questão de colocar o cliente no centro do negócio, né? E quando você coloca o cliente no centro do negócio, você acaba entendendo a dor dele e melhorando toda a experiência dele. Você faz um produto específico para melhorar a experiência daquele cliente. A gente sempre tem a questão da insegurança, né? De, olha, quero fazer mais, eu vou perder meu espaço, o concorrente está fazendo isso, o concorrente está fazendo isso. Acaba tirando o nosso foco, né? Steve Jobs falava uma coisa muito interessante, e olha, eu cuido de vendas e é uma coisa até contra mim, mas ele fala o seguinte: se nós deixarmos uma empresa na mão da área de vendas, a empresa quebra. Por quê? Porque vai falar, ele quer copiar toda a concorrência, se o concorrente lançar, vai lançar igualzinho, e preço, né? Preço, e sua margem só vai diminuindo, né? Porque você vai acrescentando, vai diminuindo e explode o teu negócio. Então, minimalismo, você rever realmente o que é necessário, o que não é necessário no seu serviço, no seu produto, na sua rotina, nas suas áreas, né? Para que você tem 2 diretorias? Para que você tem 3 produtos, sendo que você pode, em vez de gastar com 3 desenvolvimentos de produtos, junta em um, faz muito bem feito. Então, é realmente pensar, mas não é fácil. Mas agora, sinceramente, eu vejo nessa questão do Mindfulness Leader e tudo mais, uma mudança da questão de ego pro eco, entendeu? Porque tudo isso que eu estou falando é muito egocêntrico, né? Ele tem, eu quero ter, né? Eu quero ser o maior, não o melhor, né? Às vezes é o maior, eu quero ser o maior. Então, quando você realmente pensa no ecossistema, eu acho que você começa a mudar essa chavinha para ser o melhor e não o maior. Verdade, Rodrigo. E agora, caminhando já para o final da entrevista, uma última pergunta. Que mensagem você deixaria para as próximas gerações de líderes que você acha que é importante de deixar? Qual o futuro que você quer para essa próxima geração de líderes? Eu acho o seguinte, que essa nova
geração de líderes, elas vão vir muito mais com soft skills do que com hard skills. Eu acho que essa questão de hard skills, não estou falando que ela é importante, ela é muito importante. Mas hoje em dia, de novo, com tudo que a gente está vivendo, ter compaixão, relacionamento, integridade, tudo mais, esse soft skill, carisma, de liderança, comunicação, é peça-chave para a liderança do futuro. E ouvi muito falar menos, escutar mais, porque tem até aquele ditado, a gente tem 2 ouvidos, né? Tem uma boca. E é engraçado ainda que a boca tem, olha a quantidade de dentes, que é como se fosse uma jaula e a língua está presa. Então, por que será que o universo nos criou assim? Que a gente tem que ouvir mais e falar quando necessário. Né? Porque quando você solta uma palavra, e principalmente vindo da boca de um líder para uma pessoa, você pode machucar muito uma pessoa. Então, você tem que saber o seu comprometimento, você tem que saber o seu papel, sua responsabilidade, porque a gente afeta direto a vida da pessoa. Bem, Rodrigo, muito obrigado por esse bate-papo, foi realmente super inspirador e muito interessante. Obrigado por estar aqui conosco. E eu que agradeço, Rafael, Natália, foi um prazer estar aqui com vocês. Espero que vocês gostem. Uma grande aula, todos aprendemos muito aqui. Maravilhoso. Obrigada. Gratidão. Mesmo, gratidão a gente que fala sempre. E esse foi mais um BR Talks, pessoal. Não esqueçam de curtir, compartilhar, indicar para todo mundo que você achar que vale a pena. A gente se vê no próximo talk. Até lá. Muito obrigada, Rafa, Rodrigo. Obrigado, Nath. Até Obrigado, mais. Rodrigo. Até a próxima.